Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Sete Caveiras, de Paulo Ludogero, ditado pelo espírito Viking, narrado por Caio Salai. Dedico este livro à minha mãe, Maria Imaculada, que me ensinou o que é ser um verdadeiro umbandista com ética e moral. Mãe, eu te amo. Dedico também à minha esposa, Kátia Ludogero, que sempre me apoia, ao meu filho Renan Ludogero, ao meu irmão Edson Ludogero e a todos os meus irmãos, filhos, netos e bisnetos de santo. Sem vocês, eu nada seria. Eu honro quem me honra. Quando entrei lá na Calunga, chefe da banda me recebeu. Com o tridente e a capa na mão, assim ele respondeu: Me chamo Sete Caveiras, Exu Alaroie. Tenho 7 mistérios para ajudar assim você. Renan Ludogero. Ponto cantado intuído pelo médium. Livro 1. O Guardião da Luz nas Trevas. Apresentação. Minha mãe, Maria Imaculada, conta que quando eu tinha poucos anos de idade, fui acometido por uma grave doença. Naquela época, ela, desesperada, viu um espírito na beira de minha cama irradiando luz e cuidando de mim. No dia seguinte, enquanto meu avô Durval José dos Santos, em memoriam, fazia uma sessão de mesa branca na tenda espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, uma médium manifestou um espírito que se identificou como Eurípides Barzanulfo, um médico. Minha mãe foi pedir-lhe por minha saúde, mas, antes que ela pedisse, ele falou: Minha irmã, não me viu cuidando de seu filho na noite passada? Desse mal o menino não morrerá. Será um bom médium, escreverá livros e lhe dará orgulho. Minha mãe me contou essa passagem quando escrevi meu primeiro livro, Doutrina Umbandista para Crianças, Axé Mirim. Agradeço a esse grande espírito e a todas as entidades. Em especial, agradeço a minha mãe Saipuna, a cabocla Iracema, ao caboclo 7 Estrelas, ao Exu 7 Barranceiras, ao Exu Viramundo, ao Exu Veludo, a Herê Marizilda, ao caboclo do Vento, ao Herê Pedrinho e ao Exu da Meia-Noite. Essas entidades que assistem minha mãe, Maria Imaculada, meu irmão, Edson Ludogero, e que assistiam meu avô, pai Durval, cuidaram de mim durante a minha infância. Por fim, agradeço a todas as entidades que hoje tenho ciência de suas existências e que tanto cuidam de mim. Amo a Umbanda. Paulo Ludogero, dirigente da casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Prefácio. Como esta é a primeira vez que faço o prefácio de um livro, não fazia ideia de como seria, até eu começar a lê-lo. Esta é a história de nosso protetor, pai, amigo e guardião que convive conosco e que teve a permissão de nos revelar uma de suas encarnações. É a história de um jovem médico, doutor na arte da medicina que se deixou levar pela ambição e que por um momento crucial não atendeu a quem mais precisava, o próprio filho. Sem atendimento, o menino veio a falecer e o rapaz entrou em depressão, deixando-se levar pela bebida e vindo ao óbito. Após o desencarne, conheceu a pombagira do Cruzeiro, que lhe ensinou a trabalhar na espiritualidade e que está até hoje a seu lado. Orgulho-me de ter o Exu 7 Caveiras como guardião, pois ele passou por muitas provações e se arrependeu do mal que fez na terra e, após o desencarne, soube esperar até receber o que era de seu merecimento. Com este livro, aprendi que precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Não importa quem seja, faça o bem, faça a sua parte. Além disso, também entendi que precisamos aprender a esperar, pois quem espera sempre alcança. Boa leitura a todos. Laroie Exu. Renan Ludogero, médium da casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Prólogo. Salve, meu amigo. Algum problema na Terra? Nunca o vejo por aqui. Não, vim vê-lo. Meu velho autorizou e eu vim conversar com você. Por quê? Ora, você lida com esse negócio de psicografia. Eu não. Mas nosso médium é ouvinte e o escuta normalmente.
Eu não tenho tempo para ficar horas ao lado dele e escrever somente 2 linhas. Não posso ficar falando na mente dele enquanto ele fica imaginando se está certo ou errado. Você lida melhor com isso. Entendo. O que deseja me contar para que eu transmita a ele? Contarei a minha história. Um dia, se meu velho e o maioral permitirem, ele poderá contar a todos. Quando começaremos? Agora. Este diálogo se deu entre uma entidade que se autodenominava Viking e o Exu Sete Caveiras. Após ler e reler essa conversa, entendi que, muitas vezes, as entidades que nos assistem nos transmitem mensagens incansavelmente e nós não nos damos conta. Espero estar à altura de transcrever a história de uma entidade tão amada que trabalha comigo. Sete Caveiras. O início. Continente velho, o novo mundo ainda não havia sido descoberto. Nasci em uma família considerada pobre. Era o caçula de 7 irmãos, todos homens. Meu pai faleceu logo após meu nascimento, quase não o conheci. Minha mãe trabalhava muito e sempre contava histórias que me motivavam a ser um vencedor, mas, como caçula, sempre fui privilegiado, poupado, mimado. Antônio, meu irmão mais velho, foi o primeiro a contrair matrimônio. Casou-se com uma linda mulher que sempre chamou minha atenção. Eu a desejava muito. Meus olhos e minha afeição diante dela sempre me entregavam. Minha mãe me advertia, dizendo que era errado e que, como éramos cristãos, minha atitude era considerada pecado. Pecado? O que é pecado? Eu sempre me perguntava. Via homens da alta sociedade traindo as esposas com meretrizes e gastando um dinheiro do povo que pagava os impostos com árduas horas de trabalho. Sempre via meus irmãos trabalhando, mas eles não conseguiam sequer ter uma vida confortável. Minha mãe dizia que meu pai era um exímio trabalhador que nunca se queixava. Mas ele morreu, deixando para mim, minha mãe e meus irmãos várias dívidas a serem pagas. Enquanto isso, a alta sociedade vivia com conforto, aproveitando-se do suor dos trabalhadores do porto, do campo e do comércio local. Como era muito mimado, não queria trabalhar e logo me envolvi em muitas coisas erradas que desonravam minha mãe e meus irmãos, todos considerados honrados, que me criticavam muito e sempre brigavam comigo. Antônio, em uma conversa, me aconselhou. Conrado, preste atenção no que faz. Nossa mãe está morrendo aos poucos. A saúde dela está debilitada e você precisa parar de dar trabalho a ela. Nunca dei ouvidos a meu irmão. Não porque não o amasse ou não o respeitasse, mas porque me achava superior e não admitia ser chamado a atenção. O egocentrismo me deixou assim. Viking, meu amigo da espiritualidade, me interrompeu. Assim como? Um Exu com essa aparência? Pode-se dizer que sim, meu amigo. Mas não foi nessa encarnação que cometi meu maior erro, o que me causou a dor que sinto até hoje. Sete Caveiras, sinto que está quase chorando. Perdoe-me, mas isso é possível? Um Exu pode chorar? Meu amigo, um Exu verte lágrimas de sangue. Quando o Exu não consegue ajudar o médium, por qualquer motivo, muitas vezes pelo ego ou pela vaidade que o consome, nós choramos, porque lutamos para que esse médium seja digno da espiritualidade, mas recebemos a ordem de nossos superiores para nos afastar, deixando-o à mercê dos próprios sentimentos. Esses médiuns nos culpam pelos próprios erros, dizem que fomos presos, que fomos pagos por outras pessoas. Jamais enxergam as próprias falhas e fazem Exu chorar. O mesmo se dá com os consulentes que nos enxergam apenas como serviçais do amor. Porém, Exu entende sua sina e seu destino. Exu chora quando vê alguém prestes a cometer os mesmos erros que ele incorreu um dia. Mas Exu também se emociona quando vê um médium crescendo espiritualmente. Exu chora de alegria e de tristeza. Sim, meu amigo, Exu chora. Continue, Sete Caveiras. Depois de Antônio tentar me aconselhar, decidi dar uma lição nele. Quem era ele para me julgar?
Comecei a flertar com a esposa dele, a elogiá-la, estava sempre pronto para lisonjeá-la. Fazia qualquer coisa para ter uma noite com ela. Minha mãe percebeu, chamou minha atenção e disse que não queria isso na família, pois se acontecesse algo, seria um desgosto para ela. Certo dia, minha mãe sentiu uma forte dor no corpo e não pôde mais se levantar. Como eu não trabalhava, passei a cuidar dela e flertar com minha cunhada mais insistentemente. Minha cunhada, sempre muito gentil, nunca me deu atenção e cuidava de mim como se eu fosse um filho mais novo. Foi assim que tudo começou. Com minha mãe acamada, certo dia fui ajudar minha cunhada nos afazeres com segundas intenções. Como sempre, ela me tratou como um filho, deixando claro que o que eu desejava não aconteceria. Eu me senti um derrotado, um lixo, e fui à taverna beber. Embriagado, não voltei para casa para ficar com minha mãe. Ao amanhecer, voltei para casa e encontrei todos os meus irmãos. Assustado, perguntei: "O que aconteceu? E a nossa mãe?" "Conrado, fique calmo", disse Antônio, assustado. "O doutor já está com nossa mãe. Quando cheguei de manhã, ela me disse que você tinha ido ao porto ver se precisavam de um ajudante. Ela estava com dor, mas não quis lhe contar. O doutor acha que ela não passará desta manhã." Fiquei transtornado. Deixei minha mãe para atrair meu irmão, me embriaguei e ela ainda me defendia. Ao lado de minha mãe, lhe pedi perdão. Ela acariciou meu rosto e eu pude sentir sua vida se esvaindo. Não aguentei tamanha dor. A taverna passou a ser a minha casa. As bebidas, minhas companheiras de todos os dias. Meus irmãos e minhas cunhadas tentaram a todo custo me tirar da dor que tomara meu corpo e minha alma. Não podia e não queria contar-lhes a verdade. Eu não havia ido ao porto em busca de trabalho e não estava ao lado de nossa mãe. Envergonhado, bêbado e sem vontade de viver, acabei me atirando ao mar. Vi quando luzes prateadas me envolveram e minha vida se esvaiu. Todos pensaram que havia sido um acidente. Uma queda ao mar. "Viking, o que lhe contarei agora não deve transmitir a nosso médium, pois é segredo da criação. Viver na carne, como sabe, é o maior bem que Deus nos deu. O Exu me pediu para não transmitir esta parte, e assim eu farei. Basta que aprendam que o processo de cura para um espírito que tira a própria vida é doloroso, mas cheio de amor. O espírito precisa entender que a vida é seu maior bem." De volta à carne. Continente velho, com um novo mundo já descoberto. Nasci novamente em uma família considerada pobre. Desta vez, era o irmão mais velho de 7 irmãos. Desde criança, aprendi que quando se deseja algo na vida, é preciso trabalhar. Também aprendi que todas as lutas devem ser travadas com olhos nos olhos e que a palavra de um homem vale mais que seu dinheiro. Mas, como todo ser humano, eu queria mais, muito mais. As notícias da descoberta do novo mundo começaram a me encher de adrenalina e, cada vez mais, eu desejava embarcar em uma aventura. Meu trabalho na arte da cura era reconhecido até por nobres de terras longínquas que vinham à minha casa. Eu os atendia e, em troca, recebia pedras preciosas como forma de pagamento. Ainda assim, em respeito à minha origem, jamais deixei de atender uma pessoa que não tivesse como pagar minha consulta. Alguns me pagavam com pequenos serviços, outros com alimentos, e muitos com um sorriso no rosto por terem conseguido se curar. Para mim, isso bastava. Consegui dar conforto para meus pais e meus irmãos. Todos trabalhavam, mas somente eu me destaquei e consegui juntar uma boa fortuna. Um dia, atendi um nobre chamado Fernando Augusto. Ele me contou que o Novo Mundo era uma terra fértil e que tinha muitas mulheres nativas lindas e virgens. No entanto, o mais impressionante era a quantidade de pedras preciosas e veios de ouro existentes no local. Afortunado seria o homem que conquistasse terras e veios de ouro. Com certeza, seria o rei do Novo Mundo. Como sempre desejei conhecer o novo continente,
A promessa de ouro e pedras preciosas me chamou a atenção e a ambição tomou conta de mim. Audacioso e muito trabalhador, estudei para aperfeiçoar minha arte da cura e ir embora para lá. Preciso conquistar o novo mundo. Esse era meu plano. Meus irmãos me tinham como um exemplo e meus pais se orgulhavam de mim. Pode-se dizer que consegui fazer as pazes com os irmãos e a mãe que tive em outra vida. Apesar de ser um jovem ambicioso que gostava muito de aventuras, minha família era muito religiosa e nós sempre íamos à missa. Como havíamos ascendido socialmente a um padrão considerado mediano, não demoraria para que meus pais tentassem me casar. Eu, porém, só pensava no novo mundo e um casamento significaria acabar com os meus sonhos. As famílias sempre convidavam o doutor, como fiquei conhecido, para cortejar suas filhas. Conheci algumas jovens e frequentei a casa de muitas delas. Todos os pais sonhavam em casar suas filhas com o doutor Heitor. Algo em mim, contudo, não permitia que eu me enamorasse. Isso me incomodava. Já não bastava os meus pais, que viviam arrumando encontros para mim, agora todas as famílias me queriam. Quem não gostaria de casar a filha com um doutor? Heitor, você não pode viver sozinho para sempre, dizia minha mãe. Esqueça esse novo mundo, existem muitas histórias tristes por lá. Mãe, também existem histórias de pessoas que conquistaram terras, descobriram veios de ouro e que estão ricas. Dizem que levará uns 100 anos para que aquela terra seja explorada por completo. Mãe, sempre fiz o que me pediu. Agora, peço sua bênção para que eu vá. Ela silenciava. Minha vida se resumia a pensar no novo mundo, trabalhar e ver meus irmãos se namorarem. Eu continuava recebendo convites para cortejar as jovens e meus pais viviam me apresentando novas famílias com filhas solteiras. Eu, todavia, só pensava nas aventuras que viveria no novo continente. Muitos navios já haviam partido e voltado. Todos relatavam ser uma terra inóspita, mas muito rica. Não havia conforto, mas quem se aventurasse a seguir para o novo mundo poderia ser abençoado com terras e riquezas. Demorei um pouco para tomar minha decisão e, assim que tomei, informei a minha família que partiria. Pretendia conquistar terras, ajudar pessoas a se curar e, em breve, levar toda a minha família para o nosso castelo. Minha ambição sempre me guiava, e logo eu estaria pronto para embarcar atrás de pedras preciosas. Vendi tudo que era meu e arrecadei uma pequena fortuna. Separei uma parte para comprar minha passagem para o novo mundo e entreguei o restante para meu pai, pedindo-lhe: Pai, garanta que todos aqui tenham uma vida boa. No caso de eu não conquistar nada no novo mundo, vocês ficarão bem. Meu pai assentiu com a cabeça e, junto com a minha mãe, aceitou o meu destino. Ela, apesar de não gostar da ideia, desejava me ver feliz. Enfim, ela me abençoou e, no dia do embarque, me aconselhou: Heitor, meu filho, dizem que nessa nova terra muitos são pobres. Não deixe de ajudar todos os que necessitam. Sim, minha mãe. Eu me lembrarei de nossa infância e não negarei nossa origem. Em seguida, embarquei no navio com destino ao novo mundo. A embarcação. Do navio pude ver minha família ficando para trás. Em meus planos, logo estaríamos novamente juntos, dessa vez em nosso castelo. Pretendia chegar, me alocar, conquistar minhas terras e, quem sabe, descobrir um veio de ouro. Na embarcação conheci Antônio, um verdadeiro esgrimista que me ensinou a lutar usando a espada. Nunca tinha visto alguém pelejar como ele. Era como se a espada fosse a continuação de seu braço. Ele me chamava de Doutor Garoto e dizia: Doutor Garoto, estou lhe ensinando tudo o que sei, assim como ensinei para meu filho. Nunca use a espada para ameaçar alguém. Se atirar da bainha, deverá estar pronto para lutar. Antônio tinha um problema na coluna causado por uma queda, mas isso não o impediu de trabalhar e lutar pelos seus.
Durante minhas aulas de esgrima, várias jovens me olhavam e sussurravam pelo navio. O doutor Heitor, solteiro, está indo para o Novo Mundo. Eu não tinha olhos para elas, só pensava em conquistar o novo continente. Apenas uma jovem me encantava. Então, pedi a Antônio que nos apresentasse, pois o vi conversando várias vezes com os pais dela. Ele me advertiu: Doutor Garoto, ela é uma jovem pobre e inocente. Existem outras jovens pelas quais você pode se encantar. Antônio, conversamos há semanas. Sabe bem que eu não sou de brincar com os sentimentos das jovens, mas essa Ana mexe comigo. Eu não sei como, mas meu coração palpita quando a vejo nos observando durante as aulas de esgrima. O doutor Garoto foi fisgado por uma camponesa. Isso se chama amor, Heitor, seu jovem burro. Nunca havia sentido isso? Não, Antônio. Conheci e cortejei várias jovens, mas nenhuma causou em mim o que essa jovem causa. Está bem. Conversarei com os pais dela. Dias depois, com a permissão dos pais da moça, Antônio me apresentou a Ana, uma jovem de origem pobre, assim como a minha, que estava com os pais a caminho do Novo Mundo. Como eu, eles também sonhavam em mudar de vida e descobrir uma nova terra longe dos problemas do antigo continente. Ana era linda, jovem e inteligente. Ela sabia o que desejava no Novo Mundo. Tudo nela me encantava. Não demorou muito para que eu pedisse aos pais dela permissão para namorá-la, e eles me concederam. É claro que Antônio interveio ao meu favor, dando-lhes boas recomendações sobre mim. Eles deviam ter negado o pedido e me atirado ao mar por essa ousadia. Mas não. Ficaram felizes com o fato de o doutor estar encantado pela filha deles. Meu amigo da espiritualidade, Viking, me interrompeu. Por que diz isso, amigo? Você teve filho na carne? Não. Então você não me entenderá. No entanto, posso garantir a você, o amor por um filho atravessa a vida e a morte. Nunca acaba. Foi assim com minha mãe, é assim comigo. Amo todos os que viveram comigo na carne em todas as vidas. Não tive filhos em nenhuma delas, mas fui filho e entendo a sua dor. Percebo que sua risada serve para afastar a dor que sente. Vejo lágrimas em seus olhos, comentou o Viking. Confesso que, para mim, é uma surpresa, pois sempre achei os Exus austeros, duros e até mesmo sem sentimentos. Somos assim, mas temos sentimentos. Nas trevas, não temos tempo para dar vazão às emoções. O choro pode fazê-lo perder a cabeça e ser preso por um inimigo da luz. Depois de passarmos semanas no navio trocando carícias e promessas de amor, como amei Ana! Após minhas aulas com Antônio, passávamos o restante do dia juntos. Eu não saía do lado dela. Nós nos amamos muito. O dia de nossa chegada à nova terra se aproximava e, com ele, uma surpresa nos distanciaria. Não sabíamos que precisaríamos nos separar, mas creio que, ainda que soubéssemos, nos amaríamos da mesma forma. Meus pais haviam entregado ao capitão do navio uma pequena fortuna, parte das economias que deixei com eles, para que fosse dada ao governador local. Era uma compra de uma pequena terra no povoado local e, assim, eu receberia uma colocação digna na nova terra. Eu e Ana nada sabíamos, tampouco a família dela. Em nossos planos, encontraríamos um padre assim que desembarcássemos e providenciaríamos o matrimônio. Escrevi várias cartas contando as novidades para minha mãe e minha família. Pretendia enviá-las no próximo navio que partisse para o antigo continente. O doutor, enfim, havia se apaixonado e queria se casar, ter filhos e construir uma família no Novo Mundo. Todas as noites, Ana e eu nos sentávamos olhando para o céu. A temperatura era sempre agradável, diferente das noites frias que tínhamos na Terra Velha. Planejávamos conquistar, descobrir e ser donos de muitas terras. Ela dizia: eu, uma camponesa, serei desposada por um doutor. Ele me ama, eu o amo e nós seremos muito felizes. Até hoje eu a amo. Por semanas, nos amamos profundamente,
descobrimos as estrelas e tudo que a noite poderia nos oferecer. Durante a viagem, aprendi a lutar com uma espada graças a Antônio. Meu pai sempre tentara me ensinar, mas eu nunca quis. Contudo, para ser um conquistador e para proteger Ana, eu precisaria saber lutar. Esse pensamento fez com que eu me tornasse um excelente esgrimista. Proteger Ana e permanecer ao lado dela passaram a ser meus maiores desejos. Acreditava que minha família também a amaria, pois era uma moça simples, trabalhadora e dedicada. A chegada ao novo mundo estava próxima. Nossos planos, enfim, se tornariam realidade. Ana já nomeava nossos futuros filhos e partilhava com a mãe que seria minha auxiliar no atendimento à população. Os pobres teriam vez, e os mais afortunados teriam de pagar um valor justo pela consulta com o doutor. Doutor. Esse título seria minha sina, e eu o negaria. Por que eu negaria, meu amigo? Perguntou Viking. Conviver com a dor é uma coisa, revivê-la dia após dia é outra. Honrar para ser honrado é uma coisa, honrar apenas para ter um título é outra. Não entendi. Viking, recebi esse título por ser alguém que ajudava as pessoas. Quando neguei auxílio justo a quem não poderia, ele deixou de ter sentido. Quem me conhece sabe que não deve me chamar assim, ou sentirá o fio de minha lâmina. Sete Caveiras, confesso que conversar com você é extremamente intrigante. Até agora não vi motivos para você carregar essa dor que o consome, embora eu a sinta. Continue, meu amigo. Quero entender essa dor. Os dias se passaram. Eu e Ana estávamos ainda mais apaixonados e fazíamos muitos planos e promessas de amor. Nossa intenção era nunca nos largarmos. Já conseguimos avistar a grande área verde do Novo Mundo. Todos estavam eufóricos. Histórias sobre canibalismo e paganismo multiplicaram-se na embarcação. O navio ancorou. Demorou um pouco para que as pequenas embarcações nos levassem à costa, mas, enfim, chegou a nossa vez. O Novo Mundo. Era uma terra verde, bem diferente do Velho Mundo. As histórias contadas no navio diziam que os selvagens da terra eram canibais. Porém, todo o medo desapareceu quando avistamos tamanha beleza. Tudo nos encantava. As árvores imensas, o clima agradável, o céu estrelado. Estávamos no paraíso. Mas o meu paraíso era Ana. Assim que desembarcamos, havia guias que nos conduziam às nossas casas. Já naquela época, separavam as pessoas por classe social. Pobres viviam com pobres, ricos com ricos. As pessoas desciam das embarcações e logo eram chamadas pelo nome para serem encaminhadas às novas moradas. Ao lado de minha amada Ana, esperei ser chamado. Todavia, chamaram a família dela primeiro e os encaminharam à Cidade Baixa, onde imaginei que também ficaria. Como vinha ao Novo Mundo em busca de terras e fortuna, não havia comprado uma propriedade ou uma colocação. Despedimos-nos, acreditando que em breve nos reencontraríamos. Heitor, meu amado, nunca nos separaremos. Teremos uma família linda. Sim, meu amor. Jamais a deixarei. Fui um idiota. Meu nome não foi chamado e eu fui conversar com o imediato. Senhor, meu nome não foi chamado. Sou Heitor. Fui interrompido bruscamente. Sei quem você é. Já mandamos um mensageiro avisar o governador local de sua chegada e providenciar sua moradia. Senhor, acho que está me confundindo. Aguarde com calma. O mensageiro deve voltar esta noite. Não entendi nada. Fiquei esperando por horas, enquanto somente pensava o quanto queria estar ao lado de Ana novamente. Por que o governador local precisava saber de minha chegada? Talvez devido a meus conhecimentos em medicina. Quando enfim me chamaram, fui invadido por vários sentimentos: ambição, amor, culpa, revolta e dor. Heitor, você é um afortunado.
Seus pais enviaram uma pequena fortuna ao governador local e ele o encaminhou para a cidade alta. Terá uma moradia e serviçais ao seu dispor. Mas eu não trouxe qualquer fortuna. Você não, doutor. Silenciosamente, seus pais enviaram uma boa quantia pelo capitão, pois sabiam que você não aceitaria. Vamos, você será encaminhado com a sua bagagem para a cidade alta. Lá terá muitos pacientes para cuidar. Não entendia por que os meus pais haviam tomado aquela atitude. Sem ação, mas com a ambição já tomando conta de mim, acompanhei meus anfitriões. Meus pensamentos começavam a tomar novos rumos. Agora, eu pretendia me estabelecer na cidade alta e trazer Ana e a família para perto de mim. Ela amaria a cidade alta. Depois de um dia de viagem, chegamos à cidade alta, onde as pessoas ostentavam riquezas, peles e pedras preciosas. A morada estava limpa e os serviçais à minha espera. Não havia pedido aquilo, sequer imaginara tal situação, mas era realidade. Eu precisava aproveitá-la e, assim que possível, trazer Ana para perto de mim. Após me alojar, pensei em avisar Ana que eu estava na cidade alta e que iríamos nos casar em breve. Mais uma vez, porém, meus planos foram desfeitos. O governador local me convocou. Fui rapidamente ao encontro dele e ele me disse: Heitor, certo? É mesmo um doutor? Tenho uma missão para você. Sim, senhor. Meu nome é Heitor e estudei sobre a cura por muitos anos. Bem, 2 famílias estão em guerra por um veio de ouro. Como sabe, toda guerra tem pessoas que se ferem e que precisarão de você. Senhor, onde está o doutor local? Vim para cá com o desejo de conquistar novas terras e a jovem que amo me espera na Cidade Baixa. O quê? Uma jovem da Cidade Baixa? Onde está o doutor local? Quem você pensa que é para me inquirir desta forma? Senhor, estou conversando em um tom baixo. Não quis ofendê-lo. Esqueça essa jovem e vá se preparar para a guerra, doutor, antes que eu mande prendê-lo por desafiar o governador. Segurei a espada firmemente, pronto para me defender, mas Joaquim, um serviçal do alcaide, previu minha ação. Ele tocou meu ombro levemente e, com um gesto, me aconselhou a não agir. Fora da moradia do governador, perguntei a Joaquim: Quem é esse homem? Que guerra é essa? Não vim aqui para lutar. Acalme-se, doutor. Se sacasse a espada, seria um homem morto, pois o governador mantém 3 capangas vigiando-o escondidos. Assim que desembainhasse a arma, eles o atacariam. Pelas costas? Que covarde! Vamos, doutor. Precisamos nos preparar para a guerra. O governador espera que as famílias se matem para que ele mesmo assuma o veio de ouro. Se aqui é assim, como será na Cidade Baixa? Estou preocupado com Ana. Deixe-a por enquanto. Ela está mais segura que aqui. Lá tem os jesuítas convertendo os selvagens, o comércio com as naus que chegam. Ela deve estar bem, a vida dela não corre risco. Ao lado de Joaquim, fui me preparar para a guerra. Mal havia chegado e já estava participando de um combate. E Ana? Como estaria? Precisava avisá-la. Ela devia estar achando que eu a havia abandonado. Joaquim tentava se mostrar um bom amigo, mas eu não confiava nele. Após um dia e meio de viagem, ainda na trilha, cuidamos de 2 rapazes que estavam sangrando. Assim que prestamos os primeiros socorros, algumas mulheres da região vieram buscar os feridos. Depois, em meio a muitos feridos, uma jovem guerreira veio lutar comigo. Não reagi. Disse-lhe que estava apenas ajudando e cuidando dos feridos. O nome dela era Maria. Ela se pôs à nossa frente e começou a abrir caminho até que pudéssemos chegar a Pedro, o pai dela, que havia sido esfaqueado. Eu e Joaquim percebemos que ela era uma guerreira feroz e insaciável por sangue. Joaquim ficou estranho, mas me ajudou em um primeiro momento. Maria, que não tirava os olhos dele, falou: Você é Joaquim, o capanga do governador. O que faz aqui? Veio matar o meu pai? Joaquim se levantou e sacou a espada. Por impulso, saquei a minha e defendi Maria.
Ainda sem entender o que estava acontecendo, lutamos muito, até que desferi um golpe fatal e Joaquim sucumbiu. As aulas de Antônio salvaram minha vida. Estava tudo errado. Fui para aquelas terras para conquistar, não para guerrear. Para ajudar e curar, não para matar. Maria me contou que o pai havia descoberto o veio de ouro e logo o governador quis comprá-lo. Pedro, contudo, não se interessara pela oferta e o governador, insatisfeito, declarara guerra à família dela. Na verdade, eu fazia parte de um plano maquiavélico do governador para acabar com a família de Maria. Descobri que o antigo doutor fora morto em circunstâncias bastante duvidosas. Agora, era eu quem corria risco de morrer. Minha única chance era salvar Pedro, me juntar à campanha dele e destronar o governador local. 2 semanas depois, Pedro já havia se recuperado da facada, mas não o suficiente para lutar. Maria, sua fiel escudeira, e os outros 2 filhos, Pedro e João, queriam atacar a cidade, mas isso poderia ser considerado uma traição à coroa. Pedro, o pai, aconselhou que reunissem outras famílias, pois com a adesão delas, o governador-geral entenderia. Mensageiros foram enviados até o governador-geral e nós nos preparamos para destronar o governador local maquiavélico. 3 meses depois, a campanha estava pronta e até o governador-geral aderiu a ela, pois muitas reclamações chegaram até ele. Desta vez, eu empunharia minha espada. Queria voltar para Ana o mais rápido possível. Invadimos o pequeno povoado. Era uma guerra sem precedentes por um veio de ouro, tantas mortes por fortuna. Como esperado, o governador local resistiu, causando muitas mortes e inúmeros feridos. Porém, em uma luta sem igual, o senhor Pedro acabou com a vida do governador local e assumiu seu posto. Cuidei dos feridos e voltei para casa, uma que me fora dada pelo novo governador local, o senhor Pedro, pai de Maria. Fui convidado para um jantar na nova casa de Pedro para celebrarmos nossa vitória. Durante o banquete, ouvi promessas de pedras preciosas e muitas histórias de terras virgens esperando para serem desbravadas. Mais uma vez minha ambição tomou conta de mim, e na primeira chance que tive, mandei uma mensagem para Ana. Contei a ela tudo o que acontecera e avisei que partiria em busca de nossa felicidade. A mensagem chegou até ela, que chorou de alegria e, ao mesmo, de tristeza ao saber que ficaríamos afastados por anos. Sem pensar, embarquei na primeira expedição para desbravar novas terras. Caminhamos por dias até que travamos nossa primeira batalha com um grupo que queria roubar nossa comida e nossas bagagens. Novas lutas, novas mortes. Lutamos contra muitos nativos que estavam apenas defendendo o que era deles, mas nós nos achávamos os donos de tudo. Lutamos com outros desbravadores, contra bandeirantes, contra exploradores. A cada embate, eu me via como um guerreiro solitário que jamais imaginou estar naquela situação. Eu queria conquistar terras inexploradas, onde ninguém havia pisado. Não pretendia lutar por minha vida ou pela terra que estava pisando. Algumas batalhas poderiam ser descritas mais como um massacre do que como uma luta justa. Os nativos eram solícitos, mas tornavam-se hostis quando percebiam que queríamos nos apoderar das terras deles. Eles nos apresentaram suas mulheres, nós comemos de sua caça e trocávamos objetos, que para nós eram quinquilharia, por comida. Ajudei a proteger uma aldeia indígena do ataque de outros homens que buscavam pedras preciosas. Foi uma luta sangrenta, mas, se não estivéssemos ali, toda a aldeia, mulheres, crianças e os poucos homens que restaram de outras batalhas teriam sucumbido. Nesta ocasião, ganhei o título de Espada que Canta, ou Faca Grande. O mais velho da aldeia me chamou até a oca, me deu um colar em agradecimento e disse algumas palavras que, naquele momento, não tinham sentido para mim. Um de nossos homens, que conhecia a língua nativa, traduziu: "Seu sangue está nascendo. Salve seu sangue ou será sua morte." Anos mais tarde, eu entenderia.
O ancião também ordenou que um jovem guerreiro nos mostrasse onde ficariam as pedras que brilham, mas deveríamos partir assim que as pegássemos. Gratos por nossa proteção, nos mostraram onde as pedras preciosas ficavam. Para outras expedições, eles negaram essa informação e pagaram com a própria vida. Partimos em busca de nossos sonhos e riquezas. Eu queria o suficiente para dar uma boa vida a Ana e para vivermos bem. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.